pessoas, meus doentes, meu acabadinho preferido. Hoje estamos aqui para falar de um tema que talvez você esteja passando: trauma e fratura. O tecido ósseo, ele é um tecido que possui muita resistência, graças aí à quantidade de uma proteína importante, uma fibra importante, conhecida como colágeno. Então o seu osso, ele tem muita resistência devido ao colágeno, mas ele possui também uma certa quantidade de elasticidade. Ele tem uma discreta flexibilidade quando eu mobilizo um osso. E isso é importante a gente saber até quando eu tenho aí um processo de fratura. A fratura é quando eu tenho aí um trauma, uma lesão onde esse osso ele tem uma ruptura, do seu tecido. Mas é claro que ela pode ser de uma maneira imperceptível ou formando ali apenas uma linha de fratura, como eu posso demonstrar. Então eu deixo o giz assim, você percebe que ele está quebrado, fraturado, mas ele está unido. Ele está unido, ele está alinhado. Então a gente sempre vê aí em relação ao osso se existe o alinhamento das estruturas e se elas estão unidas, ou encostadas, ou se essa fratura fez com que houvesse a chamada descontinuidade óssea, separou uma parte da outra. Então isso é importante saber, porque se tiver encostadinho aqui, o osso tem um processo de reparo muito bom. Então, estando encostado, em repouso, em poucos dias está cicatrizado. Agora, o osso estando afastado, aí eu tenho um problema, porque eu não consigo ter a ossificação da estrutura, porque ela não está encostada. E obviamente que as lesões ósseas, elas partem primeiro desse princípio: se a lesão é completa, ou se houve a descontinuidade óssea, ou se ela é incompleta. Então por que eu estou te falando isso? Porque a fratura em si, ou a forma como ela foi, ela tem uma importância clínica, até porque dependendo de como está a linha de fratura, e por isso que às vezes olha se ela é transversal, se ela é oblíqua, dependendo da inclinação ali do traço da fratura, dá pra gente ter uma ideia da intensidade do trauma, ou até mesmo saber se o relato corresponde ao que se apresenta na lesão, porque muitas vezes ele pode falar aí de uma suposta lesão e não comporta a história dele com a forma de lesão apresentada. Por mais que eu tenha a estrutura óssea fraturada e ela ter uma boa consolidação, eu consigo fazer com que ela tenha uma boa recuperação de qualquer jeito. Você vai lá, une as partes, cola, coloca um parafuso, coloca uma plaquinha, une as partes e está fixado. Então a lesão óssea, a gente só preocupa um pouco mais, a fratura óssea, no jovem por conta da cartilagem de crescimento, a metáfise de crescimento. E isso pode de alguma maneira interferir o processo de crescimento ósseo. E outra coisa que a gente observa é no idoso, na fase senil, onde a estrutura óssea ela já perdeu do processo de envelhecimento. Então esse osso está mais poroso, ele está mais frágil, então até para recuperação ou até mesmo para uma intervenção cirúrgica, se for o caso, existe uma complicação pela fragilidade óssea senil. Se eu conseguir na mobilização, ou na manipulação, encostar esses ossos, que a gente fala de uma maneira incruenta, encostou o osso, tá tudo certo para cicatrizar. Quando não existe essa possibilidade, até por conta de qual estrutura óssea que em qual região que a gente sempre pensa na intervenção cirúrgica. Mas já que vai fazer uma intervenção, por que eu vou apenas encostar o osso se eu posso deixar ele bem fixado? Então por isso que muitas vezes numa situação de fratura,
uma das alternativas aí da ortopedia é o procedimento cirúrgico. Até mesmo porque a gente tem que ver se essa fratura está alinhada, desalinhada e o que pode comprometer caso ela cicatrize de uma maneira irregular, né? Porque se o osso tiver desalinhado, né, igual eu vou mostrar aqui para vocês, está desalinhado, mas ele está encostado, ele vai cicatrizar, mas aí eu vou ter uma deformidade óssea, né, por conta de eu não ter alinhado esse osso aí. Então, numa fratura dita simples, né, o que a gente fala assim, só trincou, né, o osso, como ele não teve aí a descontinuidade óssea, em pouco tempo ele está cicatrizado. Quando ele tem aí uma descontinuidade óssea, por isso que o seu médico pensou na intervenção cirúrgica, ou você já até realizou essa intervenção cirúrgica. A osteossíntese, né, ou a placa, o parafuso, ou a haste, ou o que seja, ela não vai te trazer nenhum tipo de dano, muito pelo contrário. O seu osso bem fixado, ele tem um processo de recuperação muito mais rápido. Como ele tem maleabilidade, né, ou como ele tem aí uma certa elasticidade, em algumas ocasiões o médico pode ter visualizado ali uma perda de massa óssea, né? Então a pessoa perdeu um pouco de estrutura do osso. Então ele consegue, através de um aparelhinho, né, o Lizarov, ele coloca esse aparelhinho para tensionar a estrutura óssea, já que ela tem uma certa maleabilidade, elasticidade, você alonga esse osso para que haja o processo de cicatrização. O alongamento ósseo é muito preciso, né? Por mais que muitas vezes seja demorado. As fraturas podem acontecer de diversas maneiras, de diversos locais. O grande problema é que algumas fraturas, fratura cominutiva, né, que é uma fratura que parece que o osso explodiu, fraturas externas, né, ou exposta, em que o osso rompe aí o tecido tegumentar, a pele. A nossa preocupação não é o osso, nem é a exposição do osso de uma suposta infecção, mesmo porque a gente tem aí bons antibióticos. O grande problema é, no trajeto que esse osso fez pós-fratura, quais foram as lesões ou quais são as regiões que foram traumatizadas. Artéria, veia, nervo, músculo, tendão, ligamento, e todas essas estruturas acabam tendo um comprometimento, uma importância maior, visto que algumas delas não conseguem ter o processo de reparo ou a cicatrização tão boa quanto o osso. Então a gente se preocupa sempre com as chamadas partes moles. Então, além da gente ver a linha de fratura e o que aconteceu, a gente quer saber alguma história para saber como que a fratura ocorreu. Se foi de uma maneira direta, ou seja, se houve um contato no corpo, um acidente de carro, um acidente de moto. Mas a gente tem os chamados traumas indiretos, né, que eles acontecem de uma maneira que não há contato. Fratura por estresse, né, que a pessoa tem fratura durante o período de sono. A história não combina, né? A pessoa caiu da cadeira e fraturou o fêmur. E nos traumas indiretos, uma das coisas que a gente mais se preocupa é o chamado situação de inércia, principalmente em região de cabeça. Tenho aí um objeto em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, quando eu estou dentro de um carro e esse carro está em movimento, se ele frear bruscamente, o meu corpo continua em movimento. A região encefálica, ela tem um movimento dentro da sua cabeça. E se esse movimento for brusco demais, mesmo eu não tendo nenhuma lesão, nenhum tipo de fratura na região craniana, eu tenho uma lesão importante na área do encéfalo, um traumatismo crânioencefálico. Mas você também vê comumente uma pessoa ter uma torção de tornozelo, porque fez o passo errado, a marcha errada, pisou errado. Um trauma ele pode acontecer em qualquer área do seu corpo. Uma situação anatômica, mais importante na parte patológica, trígono femoral, que é uma região onde eu tenho a exposição de 3 estruturas importantes: nervo femoral, artéria femoral e a veia femoral. E a artéria femoral, se é a artéria, o sangue flui por ela com pressão. Caso este vaso seja rompido, a pessoa pode ter uma perda sanguínea expressiva durante pouco tempo. Então aqui a gente, anatomicamente, a gente fala que ela é formada por 3 regiões: o músculo sartório, o ligamento inguinal e o músculo adutor longo. Outra região de grande importância, coluna vertebral. Isso porque uma fratura de vértebra não é tão importante o problema da fratura na vértebra, mas a vértebra ela protege uma área conhecida como medula espinal, além dos nervos que saem por ali. Então, uma fratura de vértebra provocando uma lesão na região da medula,
ela pode ser de grande gravidade. Em quase toda parte do seu corpo você tem células de reparo, células que fazem mitose. Na parte do sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, isso não acontece. Então, conclusão, uma lesão completa numa área medular são lesões irreversíveis. Então, quanto mais alta é a lesão, né, maior a gravidade. Então, a lesão medular, ela tem uma gravidade, por isso a importância de saber se a lesão é completa, ou seja, teve secção da área medular, ou se ela é incompleta. Muito bem, pessoas, só para dar uma luz, se você está aí com o pezinho para cima, você que está sofrendo aí com essa dorzinha pós-fratura, você que está com um montão de ferro aparecendo, calma, o osso é uma delícia, ele tem uma consolidação muito boa, depende bastante de você, mas vai dar tudo certo, osso é tranquilo, tá? Porque o seu médico já cuidou do seu osso. Beijo! Até a próxima, meus doentinhos!